Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 9h30 da noite, tem Atlético Mineiro e Sport. Alvinegro Mineiro contra Rubro Negro Pernambucano. Jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. E meu companheiro aqui para ajudar nesse debate, ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para mais uma edição do Bets do Dia. Confronto muito interessante, né, Fábio? Duas equipes aí que vêm muito bem em 2024, que marcam muitos gols. Vamos destrinchar um pouco melhor essa partida para trazer em números e estatísticas as melhores informações para você, apostador, fazer a sua bet lá na Bet Nacional. É isso, dois times campeões estaduais, né? Atlético campeão mineiro, Sport campeão pernambucano. Vamos ver os últimos 5 jogos dos dois times. O Atlético vem de 3 vitórias seguidas, né? Não perdeu aí nos seus últimos 5 jogos. O Sport também vem de 3 vitórias seguidas, né? Não perde há 4 jogos, teve uma derrota há 5 jogos, então é um time que também vem em uma boa fase, Matheus. Pois é, como eu mencionei, duas equipes que vêm muito bem, tanto nesse retrospecto recente, né, de 5 jogos, como também na temporada como um todo. A gente vai observar melhor os dois que estão em segundo lugar nos seus respectivos campeonatos, né, o Atlético Mineiro na Série A, com 8 pontos marcados, lembrando que a Série A tiveram 4 rodadas até aqui, o Galo segue invicto, 2 vitórias e 2 empates, e o Sport é o vice-líder da Série B, com 6 pontos, mesma pontuação do líder do campeonato. Também temos um dado aqui para a gente ficar de olho, que é a questão de gols marcados, né? Boa média Muito dos alto. dois times, né? Atlético 2, o Sport 1.8, né? Também quase 2. Pode ser uma tendência do jogo, Matheus? Tu acredita que possamos ter gols? Já pode ficar ligado aí, né? Eventualmente ambas marcam, mais de 2,5 gols, a gente já pode ficar ligadinho aí quanto a isso, né? E a média de gols sofridos também é bem parecida ali, né? Não sofrem tanto, né? Menos de 1 gol, acho que uma média interessante. Claro que são equipes que são soberanas nos seus Exato. estaduais, né? Então isso ajuda muito a melhorar essa média aí de gols sofridos. Pois é, vamos ficar ligado agora nos padrões das equipes nos últimos jogos e também aí na temporada como um todo, né? Saber melhor como esses times chegam para esse confronto. Em relação ao Atlético Mineiro, a gente tem uma sequência aí muito boa de invencibilidade. São 9 partidas seguidas que o Galo não sabe o que é perder até aqui. Já o Sport, a gente trouxe aí um número referente a toda a temporada. É um time que já jogou muitas partidas, né, em 2024, foram 27 jogos até aqui. O Sport, que além do Campeonato Brasileiro da Série B, disputou os jogos também no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste e só tem 3 derrotas, Fábio, até aqui. Um time bem consistente, né? Perde Sim. muito pouco. É fato também que ele também teve dificuldades, né? Sim. Na semifinal do principalmente, Pernambucano exato, contra o Santa empatou os Cruz dois teve jogos. dificuldade. Contra o Muricy na Copa do Brasil, passou nos pênaltis, né, por exemplo. Então, é um time que perde muito pouco, mas também tem dificuldades em alguns jogos, né? Contra o Amazonas na estreia da Série B, até jogou muito bem, mas foi 3-2 o placar. Mas realmente é um time que é difícil de ser batido, mas tem um detalhe, né, Matheus? O único jogo contra a equipe de Série A até o momento do Sport foi contra o Bahia e perdeu, né, pela Exato. Copa do Nordeste. Então, é bom a gente colocar essa invencibilidade, a gente relativizar com os adversários que o Sport Sim. pegou. Pois é, a gente vai observar inclusive que o favoritismo é bem maior de fato do lado do Atlético Mineiro. Certo? A gente trouxe uma estatística também referente a confrontos diretos, né? Nas últimas 5 vezes que Sport e Atlético Mineiro se enfrentaram, não tivemos nenhuma derrota do Galo, beleza? São 5 jogos invicto aí diante do seu adversário pernambucano. Vamos dar uma olhadinha agora nas odds para buscar as melhores oportunidades para esse confronto. É isso, hora do nosso Momento Bet Nacional, Matheus. Vamos ver o que tem de interessante aí para o apostador. A gente já percebe um amplo favoritismo do Galo, né? Uma odd de 1,39 para a vitória do time mineiro. Pois é, uma cotação muito baixa aí, né, para se apostar na vitória do Atlético Mineiro pré-jogo. Eu, particularmente, não recomendo muito, a menos que essa aposta seja feita uma dupla, uma tripla, né, uma múltipla ali, mas uma aposta simples realmente é muito baixo. Para o apostador que quiser buscar a vitória do Atlético Mineiro, a recomendação é esperar o ao vivo, né? Depois que a partida comece, eventualmente ali, se o Galo não fizer um gol logo cedo, essa cotação naturalmente vai subir à medida que o tempo for passando, né? Então, de fato, acredito que a melhor oportunidade aqui seja visar em gols, né, Fábio? Gols, o Sport é um time que marca em quase todo o jogo. Sim. O Atlético não tem uma defesa tão vazada, mas também, na maioria dos jogos, né, nesse retrospecto recente, também sofreu gols. Então, Exato. talvez um golzinho do Sport, eu acho que dá para acontecer, Matheus. Pois é, mesmo fora de casa aí, pode pintar um golzinho do Sport, né? A gente tem uma cotação muito alta aí, 2,33 para o Sport fazer gol nesse jogo. Vale salientar que nas últimas 8 partidas o Sport conseguiu marcar gols em 7 delas. E trazendo um retrospecto aí que vai contra o Atlético Mineiro, nos 10 últimos jogos do Galo, a equipe mineira levou gol em 7 dessas partidas. Então, existe uma
tendência aí até interessante, né, do Sport fazer gol. A gente tem uma odd muito alta de 2,33, então é uma odd que tem seu valor, né? Vale a pena. E quem acredita que o Sport vai marcar gol também pode ir no ambas marcam. Porque o Atlético certamente, eu acho que deve deixa marcar, pelo menos né? um. Né? Dificilmente a gente vai ter 1-0, 2-0 pro Sport, né? E a cotação, ela é ainda maior para o ambas marcam, né? A diferença aí seria o Atlético Mineiro fazer um gol, que é uma tendência altíssima de acontecer nesse jogo. O Galo jogando na Arena MRV, um ataque fortíssimo, com Hulk, Paulinho, Scarpa jogando muita bola, né? E a gente tem aí, ó, acabou de haver uma alteração, inclusive, 2,75 para que ambas as equipes marcam nesse confronto. Certo? Acredito eu que sejam as melhores oportunidades pré-jogo para quem tiver muito confiante na vitória do Galo, que eu acredito que, inclusive, vai acontecer. É melhor esperar o ao vivo, de fato. Meu palpite aqui para esse jogo seria um 2-1, 3-1 para o Atlético. Então, você falou 2-1, 3-1. Gols, né? Gols, né? Vamos só para finalizar com mais de 2,5. Até dos últimos 10 jogos do Atlético, em 8 saiu pelo menos 3 gols no jogo. Então também é uma oportunidade aí, não tá tão alta como aquelas, mas ainda tá interessante. Né? Aí na tela tá o menos de 2,5 gols, né? 1,62. Existe uma previsibilidade aí da Beta Nacional de sair poucos gols. O mais de 2,5 gols tá pagando 2,22, beleza? É uma odd muito alta. Inclusive, para amenizar o risco, eu até recomendaria, Fábio, apostar no mais de 2 gols, certo? Que é uma oddzinha que tá aí acima do mais de 2,5, a gente tem uma cotação de 1,67. Qual é a diferença aqui? Se saírem exatamente 2 gols na partida, o dinheiro é reembolsado para o apostador, beleza? Então, se a partida terminar 2-0 para um dos lados ou 1-1, o dinheiro volta, você está protegido nesse caso, né? Você não precisa nem que... Claro, para ser o green, tem que sair 3 gols, mas caso saiam 2, você está ali protegido. Né? Aquele mais conservador, né? Exato. Que ali não, vou no 2, porque se for até 2, se for 2 exatos, né, você tem o seu dinheiro reembolsado. Perfeito. É isso, acho que muitas possibilidades nesse jogo. A gente até no início pensou, pô, jogo difícil e tal, mas quando a gente analisou aqui, não, esse jogo tem oportunidade também. É um jogo muito bom, um jogo que tende a ser aberto, né, como a gente mencionou aí, são 2 times que são muito fortes, que vêm bem nessa temporada, né, então a gente tem uma tendência boa de gols, a gente tem uma expectativa ali para o ao vivo dessa odd do Atlético Mineiro crescer mais um pouco e eventualmente apostar na vitória do Atlético. De fato, eu acredito que teremos mais de 2 gols nesse jogo. Essa alternativa aí do mais 2, que você está protegido caso saiam apenas 2, tá muito interessante aí para pré-jogo. É isso, Matheus. Fechamos? Fechamos. É isso. Valeu para você que acompanhou e aquele recadinho de sempre, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque diariamente muito conteúdo para você apostador aqui na TV Bet. Valeu, até a próxima. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Vamos que vamos.